Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso da Palavra de Deus, início do mês de setembro, dia da Eucaristia, onde no templo nós buscamos ali a certeza da graça, da presença, mediados pelos elementos que simbolizam a presença do Senhor nas nossas vidas, e assim, por meio da palavra, nós nos asseguramos da presença, da direção, do poder de Deus e da luz que a sua palavra nos transmite para iluminar os nossos passos. A palavra de Deus hoje queremos refletir a respeito das nossas escolhas, mas sobretudo do nosso esforço e da esperança de que temos ter, embora muitos dos nossos atos, muitas das nossas iniciativas, das nossas escolhas, num primeiro momento, parecem não ter resposta. Em tempos de dificuldade como o que nós vivemos agora, é bastante comum uma sensação de cansaço, uma sensação mais comum de tentativa e erro. Tentamos muito mais vezes, até porque a falha parece estar presente na maioria das vezes nos nossos esforços, no nosso trabalho, na nossa vida, e parecem muito mais problemas do que aparentemente soluções, muito mais dificuldades do que resultados. A palavra de Deus tem uma parábola de Jesus bastante conhecida a respeito das ações que fazemos que dão resultado, daquelas que não dão resultado. Você já deve estar pensando, estamos falando da parábola do semeador. Vamos voltar a ela, que é um texto bastante oportuno para pensarmos nos resultados, nas nossas iniciativas, naquilo que precisamos, sobretudo, de fortalecer o nosso ânimo, a nossa boa vontade, a nossa expectativa, mesmo sabendo das dificuldades. Em Lucas, no capítulo 8, diz ali o Senhor Jesus: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados irmãos e irmãs, eu tenho certeza que todos nós temos experiências, né, com as sementes, mesmo sendo aquelas que nós recebíamos na escola, né, que muitas das vezes os nossos professores queriam, de certa maneira, nos passar o cuidado, o esforço que temos que ter com as plantas, com a vida, com as coisas que cuidamos, aquelas sementinhas que trazíamos para casa, e íamos regando, que na maioria das vezes, né, ou por um excesso da água, ou por falta de condições adequadas do solo ou do sol, boa parte daquelas sementes vingavam durante um determinado período de tempo e logo após morriam, o que nos causava uma enorme tristeza. Mas é sempre bom lembrarmos que no período em que aquela semente germinava, em que começava a dar os primeiros brotos, tal era a nossa felicidade. O texto em questão é bastante oportuno para pensarmos no quanto nós precisamos ser perseverantes, persistentes e, sobretudo, de certo modo, termos em convicção de que uma boa parte dos nossos esforços não vão trazer os resultados esperados. Uma boa parte das nossas sementes, uma boa parte ali do nosso esforço, inicialmente não logra êxito, inicialmente não dá resultado, inicialmente boa parte daquilo que fazemos se transforma em rotina ou se transforma naquele ato repetitivo. E é justamente nessa parte que não deve estar focado
o nosso alvo, a razão do nosso trabalho, a razão do nosso esforço. É comum que boa parte das nossas sementes realmente não vá vingar. E essa metáfora de Jesus, essa parábola de Jesus, ela é retirada do mundo, do campo, embora Jesus está colocando ali sobre a vida, falando da evangelização, mas bem pode nos dar sentido para todas as coisas na nossa vida. Do campo, porque realmente boa parte das sementes, elas realmente não vingam. Algumas sementes, elas vêm com problemas de fungo, outras partes não são suficientemente alcançadas pelos nutrientes da terra, outras sementes não caem no solo adequado, outras vão ser provavelmente retiradas por predadores, por insetos, enfim, há uma infinidade de variáveis e de circunstâncias que fazem com que as primeiras tentativas possam não ser de êxito. Mas é curioso você pensar, e eu trago para a sua reflexão, de que provavelmente você conheça muita gente na vida bem-sucedida e muita gente que talvez tenha colecionado, não chamarei de fracassos por ser uma palavra muito forte, mas colecionado inícios e términos de maneira muito rápida. Começos, recomeços e interrupções, tentativas de um lado e de outro, e muitas dessas tentativas, queridos irmãos e irmãs, podem nos dar a dimensão da melhor compreensão de como devemos ler essa parábola. Olhando para as pessoas bem-sucedidas, e aqui não queremos de modo algum generalizar, há experiências das mais diversas, mas eu gostaria de dizer para você, pelo menos do ponto de vista das pessoas que eu conheço, dos agricultores com os quais eu tive a oportunidade de conviver rapidamente, boa parte desses agricultores foram pessoas que tiveram a experiência com a falência, né? Aquilo que a gente chama de quebrar. É o fato de você investir em determinado terreno, em você investir nas sementes, no agrotóxico, nos defensivos, você investir no adubo, nos serviços, nas horas de trator, e uma geada, uma dificuldade, um ano que não chove, um ano em que a safra não recebe um bom preço, e boa parte desses agricultores relatam, experimentaram, dizerem que quebraram, que foram quase à falência, que tiveram que recomeçar. Curiosamente, aqueles que se organizaram de certo modo, procuraram de outra maneira recomeçar e persistir, são as pessoas que reconhecidamente venceram, quitaram os seus débitos, levantaram de seus fracassos e conseguiram seguir adiante, e alguns deles são muito bem sucedidos. Assim também, amados irmãos e irmãs, é preciso uma dose muito grande de energia, de esforço para transformar a parte da rotina, a parte da falha e do insucesso nas nossas vidas em ocasião para continuarmos tentando. Se olharmos novamente o texto de Jesus, veremos que a maior parte das sementes não logram êxito. E quando logram, outras ameaças fazem com que elas não venham a ter futuro. É somente uma pequena parte, é somente talvez um esforço repetido ao final de muitas tentativas que vai lograr êxito, que trará os frutos, que trará a vitória, que trará a recompensa. Nestes tempos, queridos irmãos e irmãs, eu quero trazer para vocês essa imagem de que nós vamos ter que semear mais repetidas vezes, de que nós vamos ter que antever e contar com algumas falhas, com algum insucesso, com cansaço, com a presença das ervas daninhas, das formigas, com a dificuldade das partes do solo que não são adequadas. Nós teremos que
insistir novamente, nós teremos que voltar outras vezes, a gente vai ter que continuar quebrando a cabeça. Jamais, jamais poderemos desistir dos nossos sonhos, daquilo que acreditamos, daquilo que queremos. Vamos sempre em busca de buscar um resultado. Recentemente, eu conversei com uma irmã na igreja e ela me relatou de que no terreno de que a família dela possui, um terreno de descanso no sítio, só tem pedras e a única coisa que nasce naquele terreno são as pedras. E eu quis, de certa maneira, dizer para ela que talvez não seria o fato de levar para aquele terreno um pouco mais de matéria orgânica, um pouco mais de esterco, um pouco mais de outras oportunidades para que, de alguma maneira, aquele terreno pudesse vingar. Assim também, meus queridos irmãos e irmãs, acredito que nas nossas vidas a gente encontre situações assim que tentamos uma, tentamos duas ou três vezes e o insucesso acaba por nos fazer, num primeiro momento, desistirmos daquele lugar. Já ouvi muito de pessoas a respeito, às vezes, das suas vidas, a respeito da carreira ou até de algumas igrejas. Isso aqui é uma bananeira de um cacho só. Você colhe o primeiro e único cacho e depois você tem que derrubar. Talvez, queridos irmãos e irmãs, tenhamos sim que, de certo modo, cortar pela raiz alguma tentativa. Mas a gente precisa voltar ao local, semear, tentar outras oportunidades, tentar de outro modo e continuar a insistir. Mesmo que seja necessário um afastamento, uma interrupção, uma parada para o descanso, a busca por conselhos com pessoas mais experientes, mas jamais desistirmos em alguma situação adversa que estamos enfrentando. No momento atual de seca, de angústias, de deserto, nós vamos precisar dobrar ou até mesmo triplicar nas nossas sementes, nas nossas alternativas, nas nossas tentativas. Levante, recobre ânimo, vamos tentar de uma outra maneira, vamos continuar tentando. Se hoje não temos a solução, vamos colocar nas mãos de Deus, colocar a cabeça no nosso travesseiro depois de continuar tentando e vamos dormir. Em algum momento, algumas das nossas sementes vão dar resultado. Em algum momento, nós saberemos encontrar o caminho, a solução e a resposta para a vitória em Cristo, para que os frutos sejam colhidos. E quando eles vêm, eles realmente nos surpreendem. Vamos nos preparar ouvindo o cântico e depois nós vamos orar para que Deus abençoe as nossas sementes. Talvez muito difícil esteja, meu irmão, esse teu trabalho é duro chão. E semear parece em vão, parece em vão. Mas quem observa o vento não plantará, quem olha pras nuvens nunca colherá. E semear parece em vão, e vem do coração a voz, deixa pra lá. Talvez muito difícil esteja, meu irmão, nesse teu trabalho é duro chão. E semear parece em vão, parece em vão, parece em vão, parece em vão. Mas quem observa o vento
não plantará. Quem olha pras nuvens nunca colherá. E semear parece em vão, e vem do coração a voz: deixa pra lá, deixa lá. Mas não te esqueças que o vento soprou, sopra e soprará pra onde Deus quiser que vá. É Ele, não eu, que opera o germinar, que faz crescer a planta e o fruto dá. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos, nesse exato momento, se a nossa próxima tentativa vai dar resultado, nós não sabemos se os nossos esforços vão ser recompensados da próxima vez, e do monte de tentativas e esforços que estamos tendo, nós não sabemos quais lograrão êxito. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que, conquanto nós não percamos a nossa fé em Deus, conquanto nós não desistamos, nós encontraremos a semente que vai dar fruto e fruto em abundância. E é por essa resposta que eu quero orar com você nesse momento, em função da sua dificuldade, em função da sua vida, do seu trabalho, do seu lar. Ore comigo, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é aquele que nos dá a semente para o trabalho, o Senhor é aquele que nos faz obter a colheita para o pão das nossas mesas. O Senhor é quem abençoa o nosso esforço com a chuva, o Senhor é quem faz a terra frutificar para a nossa paz, para a nossa alegria, ó Deus amado. Nós queremos, neste momento, entregar em tuas mãos nossas vidas, nossos esforços, nosso trabalho, nosso lar, os nossos sonhos. Nós queremos colocar tudo em tuas mãos, ó Pai. Sabedores de antemão das dificuldades, das lutas, angústias, do sol quente, das pedras e espinhos que estão ali no nosso caminhar. Ajuda-nos, encoraja-nos e fortalece-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai querido, para que ao fazê-lo, ao lançarmos a semente em mais uma semana, em mais uma tentativa, o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, o Senhor possa abençoar as nossas vidas, o Senhor possa fazer com que nós possamos colher o resultado do nosso esforço. Abençoa a vida do irmão, da irmã que está me ouvindo neste sermão, abençoe seu lar, abençoe sua vida, dá-nos a ousadia, Senhor Deus, de continuar tentando, mesmo que tenhamos que sair do zero quantas vezes forem necessárias. Retira de nós o medo, a raiva, retira de nós o cansaço, em muitas circunstâncias a vergonha, Senhor, porque é muito difícil recomeçar do zero depois de um grande fracasso, depois de um dia de falta de resposta. Mas nós vamos começar essa semana e temos a certeza de que será uma semana abençoada. Portanto, ó Deus, dá-nos resposta, faze-nos ver os brotos começarem a sair, fazem-nos contemplar a beleza e a magia de ver a planta crescer, florir e frutificar. Para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus possa te abençoar, que o Senhor continue te fortalecendo e que você já comece a ver os frutos, as flores, os brotos já ao longo dessa semana na sua vida, em nome de Jesus. Boa semana. Mas não te esqueças que o vento soprou, sopra e soprará pra onde Deus
opera ao germinar, que faz crescer a planta e o fruto dá. Que faz crescer